E aí, folks, começando mais uma jornada, mais um vídeo. Graças a Deus conseguimos pegar um ótimo movimento, consegui antecipar um lindo movimento. Hoje foi um dia, cara, tava fazendo falta um dia como esse, um dia clean, um dia com price action absurdamente fácil de se identificar, de se antecipar. Realmente pensei que não ia ter mais dias como esse, porque por conta das condições atuais de mercado e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Tenho várias coisas para falar hoje, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do processo, e eu realmente espero que seja proveitoso para vocês, certo? Vou fazendo aqui tudo sempre no improviso, certo? Eu sempre falo tudo que vem no meu coração, que vem na minha mente. Claro, o que vem da mente é a parte técnica, racional, o que vem do coração é a parte emocional. Eu sempre tento ser o mais genuíno aqui possível. Então, é isso. Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas vou tentar fazer com bastante carinho. Maravilha? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos agradecer sempre, né? Em todas as situações. Agradecer é uma obrigação que a gente tem. Bom, obrigado, meu Deus. Mais um dia de trabalho, independente do resultado de hoje. Eu aceito, não temerei, pois Deus me colocou aqui por um motivo maior. Cada dia eu me torno mais experiente. Hoje eu me torno melhor do que ontem. É apenas uma questão de tempo. Eu estou no caminho certo. Eu aceito o processo. Muito obrigado. Eu estava aqui lendo o livro de Jó. Cara, muito, muito bom o livro de Jó. Muito bom. Eu nunca tinha lido especificamente o livro de Jó. Eu sempre faço minhas rezas, sempre faço minhas orações todos os dias. Tem uma corrente de oração que eu sigo todo santo dia. Quem está no meu WhatsApp aí já vê que eu sempre compartilho essas orações. E na maioria das vezes ah, é mencionado Jó. Que Jó é um filho de Deus, né, escolhido por Deus. E ele tinha tudo, todas as riquezas do mundo, tinha uma família extremamente feliz e próspera. E o D, né, que é o Satanás, ele fala com Deus para testar Jó, testar o nível de fé, testar se Jó realmente é um filho de Deus e não blasfema contra Deus. E ele tira tudo do cara, tira toda a riqueza, toda os filhos morrem e além disso, Satanás toca desde a planta dos pés até a, ao alto da cabeça, né, em enfermidade, em doenças. E o cara não blasfema contra Deus, ele blasfema contra o próprio nascimento e contra a própria vida. Ele não deveria ter nascido, mas ele nunca sequer ele fala mal de Deus. E, pô, isso é algo que dificilmente um ser humano pecador como nós, a partir do momento que nós somos carnes, nós somos pecadores. Nosso trabalho é sempre tentar pagar, né, esses pecados, fazendo bem, ofertando a Deus, mas é muito difícil mesmo você, durante toda a sua vida, você sequer uma vez não falar besteira. Mas é muito interessante esse capítulo, essa parte, essa seção de Jó da Bíblia. Eu recomendo muito que vocês leiam. É o que eu estou fazendo e se vocês quiserem a gente pode até eventualmente comentar sobre mais especificamente. Mas enfim, tenham confiança em tudo que Deus faz. Tudo, tudo, porque tudo é permissão dele. Se vocês estão passando por tempos difíceis, saibam que Ele está de olho e Ele não vai te desamparar. Ele está deixando você passar por isso por permissão dele. Ele quer que você evolua em determinada coisa, Ele quer que você
aprenda determinada coisa nessa situação que você está passando. Porque na maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, a gente não aprende em tempos bons, certo? A gente não evolui em tempos bons, a gente evolui em tempos ruins, certo? Enfim, vamos lá, vamos falar aqui do que a gente sabe bastante. Então, pessoal, hoje foi um dia muito clean, muito limpo de price action. Eu estava antecipando uma expansão de alta justamente por conta de todas essas relative currais que estavam aqui acima, certo? Todas essas relative currais aqui acima, estava muito óbvio mesmo. Tinha até lá em cima a liquidez de Londres. Londres estava lá em cima, 2 horas da manhã também. E vocês observam que foi o alvo final de preço, desde lá de baixo até lá em cima. O que é que me fez? O que é que me fez antecipar toda essa movimentação? Tá, aqui, pessoal, então a gente vai ter que subir para os tempos gráficos maiores, tá? Se vocês observarem, temos vários fatores para a gente enxergar ou pelo menos antecipar algum tipo de retração para cima, certo? Retração, porque a gente está olhando nos tempos gráficos maiores, ele está esticado para baixo, então a gente está observando uma retração. Só que nos tempos gráficos menores a gente está observando uma expansão, né? Tá? Tem um fundo sendo feito e logo depois de expansão. Bom, vocês viram que na sexta-feira da semana passada o mercado esticou bastante, teve uma expansão, né? Uma distribuição muito forte. Então, com isso, é minimamente esperado que no começo da semana, dessa semana atual, a gente veja algum tipo de retração superior, certo? Porque a maior parte do dano foi feito embaixo, em seu site. Maravilha? Então, quando a gente observa esse tipo de movimentação, sempre antecipem algum tipo de retração de baixa, certo? Principalmente com PG Arrays Premium sendo apresentados em cima, beleza? Então, você antecipa de que PG Arrays Premium deverão ser visitados. Se eles deverão ser visitados, a gente vai esperar por algum tipo de retração de alta nos tempos gráficos maiores ou expansões de baixa ou expansões de alta nos tempos gráficos menores, certo? Além disso, nós tínhamos sell side, né, a liquidez do dia anterior, que seria a liquidez de segunda-feira, e também para os mais avançados, sempre estão acompanhando as mentorias do Michael, a mentoria atual, e estão sempre atentos a tudo. Nós temos uma ineficiência diária aqui atrás, e além dessa ineficiência, nós temos essa wick, que seria esse pavio, certo? Então, todos esses PD arrays em confluência aqui, eles têm sensibilidade em desconto, certo? A gente está vendo um discount wick, seria um pavio em desconto, desse order block, e nós temos esse BIC, certo? Que também oferece sensibilidade em desconto. Ah, Gabriel, mas ele já foi visitado várias vezes, tanto aqui e aqui ele foi perfurado. Mas enquanto esse fair value gap permanecer no tempo, permanecer presente no tempo, durante 60 dias, ele tem grande potencial de ainda oferecer delivery, tanto discount como delivery premium, dependendo do contexto de mercado. São palavras do próprio ICT, certo? Então, the last 60 days, os últimos 60 dias, o Fair Value Gap diário ele ainda tem condições de oferecer delivery, de oferecer sensibilidade, certo? Então você tem que sempre estar de olho nessas regiões. E eu estava de olho nessa específica. Percebam o delivery, tá? Eu vou apagar, porque senão vai ficar muita coisa, mas eu quero que vocês observem a entrega perfeitamente no lower quadrant, que seria o quadrante inferior. Você tem a low, quadrante inferior, consequent encroachment, quadrante superior e high, certo? Então tem bastante confluência aqui. E além disso, nós temos o discount wick sendo o seu upper quadrant, ou seja, o quadrante superior, sendo rejeitado, com falha em visitação do consequent encroachment. Pavios também são
consideradas ineficiências, tá, pessoal? Então vamos lá. Tempo gráfico diário analisado. Eu poderia aqui simplesmente pincelar eu vou pincelar o semanal também, para vocês observarem, certo? Nós temos essa ineficiência que foi visitada nesse grande drop do preço na semana passada. Esse é o Fair Value Gap semanal, tá? A gente tem que contar o Volume Imbalance também. Perceba a rejeição do preço no Lower Quadrant. E também temos esse pequeno Fair Value Gap semanal que foi visitada em sua high perfeitamente. Tá vendo? Mais um redelivery, né? Que é reentrega de preço. Mas enfim, vamos lá, vamos descer os tempos gráficos. Tem coisas aqui extremamente importantes que inclusive estão sendo mencionadas nas mentorias atuais do ICT. Eu estou estudando e inclusive já apliquei aqui para mencionar com vocês. Certo? Bom, aqui vocês estão observando, esse é a região de Fair Value. Vou mostrar aqui para vocês, visibilidade de todos os tempográficos. Estamos observando, na verdade, perdão, essa wick, certo? Esse pavio aqui no meu gráfico está marcado porque ele é uma swing low, né? Nós temos duas lows anteriores acima dessa low e nós temos as duas lows posteriores acima dessa low. Então nós temos uma swing low com um pavio bem grande. Então esse pavio grande aqui, ele é um descanso aí com ineficiência que ainda pode ser referida pelo algoritmo, certo? Mas enfim, ela agora especificamente para a análise aqui embaixo, ela não vai ser tão relevante. Ela foi relevante para a entrega do preço lá embaixo no New Week Opening Gap. E vai ser importante também para a entrega do preço nessas highs, nessas relative highs criadas nessa consolidação, certo? Mas agora especificamente vamos apagá-la para não confundirmos, certo? Então, pessoal, nós estávamos trabalhando aqui, nós fizemos a low do pre-market basicamente aqui, iniciamos Nova York, nessa região, certo? Então, o que é que nós tínhamos para Nova York? Olha, se a gente analisar, deixa eu até marcar aqui o New Week Opening Gap, os quadrants, todos os intervalos, só para vocês verem. Aqui é a high do New Week Opening Gap, certo? Essa é a high, nós tínhamos feito a low de pre-market aqui, esticamos, consolidamos e depois começamos a entregar para baixo na abertura, certo? Quando a gente começa a entregar para baixo, no momento da abertura, cara, tudo fica claro. Tudo fica extremamente claro. É exatamente o que você quer observar, certo? Exatamente o que você quer observar. Por quê? Porque nós estamos em uma região de desconto, ou seja, New Week Opening Gap. Toda essa região cinza aqui é o New Week Opening Gap, ou seja, o fechamento de sexta-feira e abertura de domingo, toda essa região cinza é o New Week Opening Gap. Estamos separando ele em quadrantes perfeitos, certo? Nossa fibra de Standard Deviation. High, Upper Quadrant, Conservative Encroachment, Lower Quadrant e Low, certo? Então tudo isso está nos informando que nós estamos numa região de desconto dos tempos gráficos maiores. Logo, é exatamente o que você quer observar no momento da abertura, porque o preço está induzindo todos os traders de varejo a venderem o movimento de baixa, certo? Posicionando, sendo reposicionada mais ainda a liquidez assim. E outra coisa, todos os traders, né, de varejo desinformados que estavam vendidos desde a overnight, desde da noite, né, desde a Ásia, eles vão trailando os stops, certo? Então todo esse movimento de baixa que está acontecendo, existem grandes instituições, certo? Percebam, pessoal, é importante falar isso. Tem muita gente que confunde, tá ligado? Grande instituição com smart money. O smart money, ele é o dono do algoritmo que entrega o preço. Então ele detém a engrenagem, né, que entrega esse preço, oferece o preço para nós. Então não existe força compradora, força vendedora, não existe volume, nada. É um algoritmo, uma IA, que é detida pelo Smart Money, que é um grupo,
um grupo de pessoas, certo? Que a gente nunca vai saber o nome, nunca vai saber o rosto, nunca vai saber nenhuma informação sobre eles. Eles detêm, eles têm e possuem o algoritmo que entrega, que oferece o preço para a gente. Então, esse algoritmo ele oferece o preço para cima e para baixo ao longo do tempo. E esse algoritmo entrega o preço baseado no tempo, certo? Então, em tempos específicos, horários específicos, está scriptado para o preço fazer determinado movimento. Está scriptado para o preço fazer determinado outro movimento, em determinado outro horário, certo? E aí tem as instituições, que são grandes empresas que detêm grande quantidade de dinheiro que estão expostas a esse mercado, a vários mercados, certo? Nós estamos falando especificamente de NASA. E grandes instituições, elas operam bem pesado, elas precisam, elas não têm condições de operar que nem a gente nos tempos gráficos menores. Então elas posicionam suas ordens, elas tendem a se expor com menos leverage, menos alavancagem, porém em posições maiores, nos tempos gráficos maiores. Então elas vão trailando os seus stops, certo? O Smart Money, ele devora tudo e qualquer entidade dentro do mercado. As instituições estão contidas dentro disso. Então, as instituições, você vê essas grandes, né, tipo o Goldman Sachs, tá, qualquer dessas instituições, eu só consigo lembrar da Goldman Sachs porque é tipo uma das mais famosas, né? Mas todas essas grandes instituições que vocês olham aí, que elas estão expostas, tem grandes fundos de traders e tal, elas operam em grandes lotes e elas têm, claro, elas têm informações privilegiadas e tal, só que elas são devoradas pelo smart money também, assim como nós, certo? E sabemos que elas estavam vendidas nesse movimento. Não só elas, como também traders varejistas, certo? Como é que a gente sabe? Liquidez. Liquidez. Como é que se identifica? Relative highs, relative lows. Tá bom. Só isso que você precisa. Não precisa saber, o não sei quem está aqui. Não, o não sei quem está. Não. Você só precisa identificar relative highs, relative lows. Para onde é que o mercado está fazendo a maior parte do dano? Onde é que ele está capturando lows? O que é que está deixando para trás? Highs. Tá vendo? Então, relative highs, relative highs, 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 highs. Várias relative highs. Então pensa comigo, se tem grandes bolsos, certo, que estão vendidos nesse movimento e o preço vai quebrando novas lows, fazendo continuidade, o que é que eles vão fazer? Eles vão descendo, trailando as posições, certo? Então quando a gente faz essa captura aqui embaixo, na abertura, onde tem um grande influxo, certo? Influxo, entrada de fluxo, de liquidez, de ordem, o que é que acontece com as ordens que estão overnight, que estavam sendo trailadas? Elas são retrailadas para cá. Então, qual é o seu trabalho como trader extremamente fundamentado nos conceitos da ST que conseguem prever tudo isso? Até onde pode o preço cair nesse Judas? Porque você sabe que é um Judas, tá ligado? Você sabe, você está antecipando que é um Judas, que é um movimento contrário. Até onde? Esse é o seu trabalho. E quando haverá virada? O changing state of delivery, quando há formação de order block, o preço começa a virar, tem displacement, breakaway gap, institutional order front drill, e a captura. Até onde? Aí é o seu trabalho de ter experiência para ver até onde o preço pode buscar. Claro, isso aí requer um pouco mais de experiência, tem que ter um nível de conhecimento dos conceitos. Graças a Deus, graças aos meus a minha experiência eu consegui identificar bem hoje. Tem dias, vários dias que eu não consigo identificar exatamente a low do dia, mas não é que você precisa saber onde é que é a low do dia exatamente. Você só precisa saber onde mais ou menos ela vai formar, certo? E hoje eu tinha noção de mais ou menos ela poderia formar, certo? Eu realmente espero, pessoal, que vocês estejam entendendo tudo aqui, tá? Tô tentando falar da maneira mais detalhada possível
para vocês compreenderem, beleza? Então vamos lá. Importante, tá? Preço abre, opening 9,6, vamos começa a esticar, low, certo? Do pre-market finalmente capturado aqui. Buf, o mercado capturou a low do pre-market exatamente aqui. Houve algum tipo de violação de PD Array de baixa nesse movimento aqui? Ora, o último Fair Value Gap que a gente tinha era esse, certo? Esse Fair Value Gap foi violado? Não. O preço continua respeitando ele. Vendo, olha as wicks, olha os pavios respeitando, certo? Isso não tem nenhum tipo de confirmação de que o preço terminou de fazer o trabalho que queria, certo? Então você deve aguardar. Pode ser que o preço venha a fazer mais captura. Então, maravilha, o preço faz mais um displacement. Aonde é que está sendo especificamente esse displacement, pessoal? Aí vocês vão ter que subir, perdão, mudar para Regular Trading Hours. Se vocês observarem, não sei se vocês estão acompanhando, eu posso, na verdade não é nem que eu posso, eu estou programando uma aula para eu explicar todos os conceitos de imbalance, certo? E liquidez para vocês. Eu quero fazer uma aula bem completa e complexa sobre conceitos avançados de imbalance e liquidez. E aí eu vou explicar tudo isso, tá? Mas tenham paciência. Vou tentar pincelar da maneira mais sutil aqui, mas saibam que eu ainda quero explicar isso com mais detalhes, tá? Se vocês observarem o Regular Trading Hours, esse foi o Open Range Gap de ontem, tá? Segunda-feira. Quando vocês observam o Open Range Gap e traçam o Standard Deviation dele, estende para o lado, certo? Vocês observam que aqui nós temos a low do Regular Trading Hours. Vou deixar maior aqui para vocês observarem. Monday, Regular Trading Hours, Open Range Gap, Low, certo? Essa é uma região de desconto muito forte, certo? Por que esse Open Range Gap, pessoal? Gabriel, por que esse Open Range Gap, Gabriel? Aí eu vou explicar em aulas posteriores, certo? Numa aula mais detalhada. Porque existem outros pontos, outros fatores que determinam o porquê desse Open Range Gap ser tão importante. Tá? Eu vou explicar depois. Mas notem apenas o porquê o preço estabeleceu o fundo aqui. Nós temos a low do Open Range Gap, nós temos o upper quadrant do New Week Opening Gap. E além disso, nós fizemos uma última captura do 15 minutos, tá vendo? Olha a abertura de uma nova vela do 15 minutos aqui. Aqui nós tínhamos a low da vela anterior do 15. Estou tentando ser o mais detalhado possível, velho. O mais detalhado possível. Olhem a beleza do price action aqui embaixo, tá? Muita gente pensa que isso daqui é completo ruído, não tem sentido nenhum. Mas se você descer até por 5 segundos, você vai ver coisas extraordinárias aqui. E o porquê eu sinto falta, né, de dias como esse, com price action extremamente duro. Bom, aqui nós vimos o fechamento, não o fechamento, né, mas a low desse candle de baixa do 15, exatamente aqui. E aqui nós temos a open 9,45 de uma nova vela do 15 minutos. Percebam o que ela faz, pessoal. Ela abre, estica capturando a low da candle anterior, ou seja, essas duas relative lows do 1 minuto são sweepadas e o preço ainda sobe acima do Gauntlet. Esse Fair Value Gap é de extrema importância. Gauntlet. Certo? Que diabo é Gauntlet? Eu vou explicar em aulas posteriores. Teoria avançada de gaps. Vou explicar tudo o que você precisa saber de gaps, tudo que eu sei de gaps, tá? Não é tudo que você precisa saber, é tudo que eu sei, tá? Vai dentro do meu limite de conhecimento, certo?
Eu posso não saber tudo, claro, porque eu não detenho os conceitos, os méritos são 100% do ICT e a minha, tudo que eu passo para você, né, e eu vou passar, está dentro dos meus limites. Então, tudo que eu sei de gaps eu vou tentar passar para vocês. Certo? Então, a gente olha uma captura, bufo, e o mercado vem e estica, explorando acima do primeiro fair value, do último fair value gap da pernada de captura, certo? Logo depois a gente vê um IOFED, esse daqui é o IOFED, quando o preço ele visita o fair value gap, que nesse caso é esse BIS. Se vocês observarem com mais detalhe, né, os mais avançados, vocês vão observar que isso daqui é um Balance Price Range, então tem um cluster, um aglomerado de PD arrays extremamente importantes aqui na região do fundo do mercado, certo? Que oferece o Institutional Defluent Drill, que é o retrade do preço, o preço visita essa região, deixa a outra parte aberta, caracterizando o IOFED, e logo depois tem reação de alta. Você tem mais um repricing, né, um redelivery, que é quando o preço faz uma reentrega no fair value e depois estica, certo? Quando a gente estava aqui nessa região, eu observei tudo isso. Tudo isso eu observei. Principalmente isso daqui. Isso daqui para mim foi primordial, porque a gente observou a captura da vela anterior de 15 minutos e a violação do Gauntlet. Isso daqui para mim foi primordial. Quando a gente reagiu bullish ao consequente encroachment, perdão, consequente encroachment tá aqui. Isso, é o consequente encroachment. Bufo e fechou bullish, eu comprei. Entrei a mercado, aqui foi a minha entrada. Entrei aqui, tá vendo? Logo depois já da violação do Gauntlet. E quando a gente reagiu ao Gauntlet no consequent encroachment, fechou acima, eu entrei com mais um contrato. Porque para mim demonstrou strength, força. Não força de buy and selling pressure, né? Que é tipo força de compra, pressão de venda. Não tem nada disso. O mercado oferece o preço, o algoritmo oferece. E a gente determina força, entre aspas, como informação. É como se fosse uma informação de urgência. O preço entrou em order flow bullish por conta desses deliveries, dessas entregas, dessas assinaturas de entrega, tá? Não é força. O mercado está forte. Não existe nada disso. O mercado ele oferece o preço, certo? Todo o algoritmo ofereceu essa low até o preço que está oferecendo lá atual, sem nenhum tipo de força compradora ou força vendedora. Está oferecendo. Tome esse preço aqui e agora eu vou. À medida que o preço vai subindo, ele vai oferecendo, estou oferecendo, estou oferecendo, oferecendo. Sacou? Não existe força. Não é porque entrou não sei quantos contratos ou lotes que o mercado vai subir ou descer. Não existe. Não existe. Para os nossos conceitos, tá? Para quem estuda ICT Concepts e que realmente acredita no funcionamento do mercado a partir de um algoritmo. Não existe nada disso. De força compradora, de nada disso aí. O algoritmo oferece o preço ao longo do tempo. Basta um contrato para o algoritmo oferecer esse preço da maneira que ele quiser, da maneira que ele está scriptado para oferecer. Certo? Então, maravilha. O preço trada perfeitamente nessa região de desconto, perfeitamente. Certo? Tudo que você queria observar, você observou aqui embaixo, violação do Gauntlet, visitação do Gauntlet, redelivery dentro do Gauntlet, entrega de alta, order block sendo formado, aqui, tá vendo? Change in state of delivery, e o change in state of delivery principal lá em cima, que seria desse order block. Então percebam que antes mesmo do order block real ser formado, certo? Esse é o order block. E a partir do momento que essa abertura é violada por esse candle, certo? O order block já é validado. Então, quando você traça a Fibonacci da low até a high do order block, olha o delivery dos candles no main threshold.
vai me dizer que isso é aleatório? Que não existe uma IA, um algoritmo que entrega o preço? Olha o corpo das velas, certo? Então, o mean threshold, que é o 50%, não é consequent encroachment, tá? É mean threshold. Olha o delivery das velas nessa região. Te informando, cara, eu investi o fluxo, eu fiz o fundo, fiz a última captura, meti o gauntlet, vou continuar, certo? Então, tudo que você queria observar está aqui sendo mostrado. Maravilha, o preço faz mais uma expansão, deixa esse fair value gap. Esse fair value gap aqui, quando foi deixado, certo? Quando o preço estica nessa velha e deixa esse fair value gap, eu subo o meu stop. Minha entrada estava aqui, né? Minha entrada final aqui, eu subo o meu stop para baixo desse fair value gap. Mas eu antecipo que ele permanecerá aberto por conta do delivery anterior feito pelo preço. Isso é teoria avançada de gaps, que eu também vou explicar. O porquê o breakaway gap deve se tornar um breakaway gap, isto é um gap que deve permanecer aberto. Tá? Vocês vão observar na aula que eu vou fazer por conta do delivery anterior a ele. Mas maravilha. O preço estica, deixa mais um breakaway gap, exatamente como você queria observar, certo? Ele volta aqui no lower quadrant do opening range gap da segunda-feira e estica. Nós estamos olhando aqui o regular trading hours, tá, pessoal? Vou voltar lá para o eletrônico trading hours. Vocês verem, a buy side de interesse está lá em cima. É a nossa buy side de interesse. É lá que a gente quer ver o preço capturado. Maravilha? Então, certo. Preço estica, lower quadrant, puff, mais um repricing dentro desse fair value gap. E aqui nós temos inversion. Tá vendo? Perceba que são os fair value gaps da pernada de captura, como eles são importantes. Tá? Quando a gente observa fair value gaps na pernada de captura, eles são importantes porque eles têm grande probabilidade de inverter. Tudo isso teoria avançada de gaps, vou explicar. Certo? O mercado faz uma captura na low, depois estica, order block formado. Opa. Mais um order block. Exatamente o que você quer observar. Tudo isso sendo feito em discount, certo? Nosso range está feito lá da low, certo? O range inicial é da low até a buy side mais próxima, desse range mais próximo. Só que o range principal que a gente está querendo observar é da low até lá a liquidez de Londres, tá? Então tudo que está abaixo de 50% de Fibonacci, beleza? É discount. Então se você tem order blocks sendo formados abaixo de 50% de desconto, você tem que observar sensibilidade em desconto, a reação bullish. Né? Então é interessante que você observe esse order block segurar o preço a partir do momento que ele for validado. Certo? Quando ele é validado, quando a sua abertura é quebrada. Então a abertura é quebrada, bufo, o mercado acumula dentro do order block e estica mais uma vez. Quando ele estica, ele cria mais uma ineficiência, certo? E essa ineficiência está em confluência com o fair value gap invertido. Que fair value gap é esse, pessoal? First presented fair value gap. É o primeiro fair value gap apresentado da sessão. Percebam como é o fair value gap de maior importância da sessão, porque é quando o mercado ele estica, né, ele vem forte entre aspas, busca ele e lateraliza para formar um order block. Logo depois ele é quebrado com uma vela bullish, forte entre aspas, de novo. Consequent encroachment é visitado e rejeitado. Logo depois a gente vê o preço tocar, né, no consequent encroachment do opening range gap de segunda-feira. Olha que reação completamente aleatória, né, a esse nível de preço, mas sendo irônico, né? Obviamente não é aleatório. Vocês sabem o porquê o preço está parando especificamente aqui, por conta do consequent encroachment do opening range gap de segunda-feira. Tá, voltando lá, o preço
dá mais um acumulado e logo depois ele estica capturando a primeira buy side. Primeira buy side capturada, logo depois o preço estica para a segunda, terceira e finalmente a última sessão de liquidez aqui. A última não, né? Mas a principal que seria a de Londres. Percebam que acima dessa buy side nós temos uma forte ineficiência aqui completamente aberta. Isso é um forte draw on liquidity, é um imã de preço, é como se fosse açúcar para formiga, certo? Até agora nós estamos observando mais expansão em direção a essas relative highs, o preço capturou e finalmente tocou na high do Open Range Gap de segunda-feira, certo? Agora ele tem condições plenas de trabalhar as relative columns que foram criadas aqui embaixo, também balanceando possivelmente a pernada, nova pernada em equilíbrio, certo? Então, percebam, pessoal, que hoje foi um dia extremamente clássico de compra, certo? Clássico, 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 muito bonito de se ver. Tudo que a gente estudou, foi demonstrado aqui com maestria. Nós temos o Judas, tudo certinho, tudo abaixo, especificamente dos PG Rays de interesse em desconto, certo? Então, tudo certinho. Eu realmente espero, pessoal, que tenha sido proveitosa essa explicação, que vocês tenham entendido perfeitamente tudo. Eu tentei explicar da maneira mais detalhada possível, para vocês terem noção de que, se vocês continuarem seguindo o protocolo, né, certinho, o sistema de vocês, cara, dá bom, velho. Dá bom. Dá bom. Não só dá bom financeiramente na execução, mas do ponto de vista de experiência, de que você adquire, tá ligado? Se, caramba, enxergar tudo isso previamente, antes de acontecer, você antecipar tudo, isso não tem preço, pô. Não tem preço. Eu percebi também que teve pessoas que tomaram stop nesse movimento, mas, pessoal, foi detalhe. Vocês conseguiram antecipar o movimento inteiro. Foi detalhe, tá ligado? Detalhe. Eu sei que frustra, machuca pra caramba, dói, porque o que você mais queria era o dinheiro em si. Só que pensa do ponto de vista completo, do tudo. Olha o que você é capaz de fazer. Num mercado extremamente complexo, no qual tem pessoas canibalizando outras pessoas o tempo inteiro. Velho, é um dos ambientes mais hostis que vocês têm, que vocês estão. E vocês serem capazes de antecipar movimentos como esse vários minutos antes, tá ligado? É fenomenal. Vocês têm que dar o crédito ao esforço de vocês por isso, certo? O stop é detalhe. Vocês viram, velho? Vocês estão vendo. A maioria dos stops que eu tomei nessa conta atual foram dessa forma. Só que eu mantive a disciplina. Mantenham também, pessoal. Mantenham. Porque vocês estão observando aqui e realmente espero que seja produtivo. Se vocês mantiverem a disciplina, a cabeça no lugar, tudo pode mudar rapidamente. Pô. As coisas podem mudar muito rápido. Se acertando tudo direitinho, eventualmente você consegue pegar um bom trade, que esse bom trade pode mudar o jogo. Aliás, não estou dizendo que o meu jogo mudou nem nada, só estou tentando ter bons hábitos e tentando executar da melhor forma possível. Vocês estão vendo isso na prática, certo? Então, creio que o maior insight de hoje, pessoal, é mantenham a cabeça firme no sistema, no protocolo de vocês, porque as coisas podem mudar muito rápido, muito rápido. Vocês têm que confiar em vocês, confiar primeiramente em Deus, depois confiar em vocês, porque, véi, é isso, é isso. Bom, creio que eu falei tudo o que eu deveria falar. É,
falei sobre o Open Range Gap, tudo certinho. Todo o movimento aconteceu como eu queria. Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisa. Não, acredito que não. Então é isso, pessoal. Esse foi o maior insight de hoje. Continue, continue seguindo o plano, certo? Não se desanime, porque as coisas viram. Nada é para sempre, nenhum período de dificuldade é para sempre. E a dificuldade, ela só aparece para te ensinar alguma coisa. Tudo na vida tem uma informação, um feedback a ser obtido. Tudo, velho. Tudo. Até nos momentos mais deploráveis, mais difíceis, no fundo do poço, tem coisa boa a ser extraída. Basta você olhar da melhor maneira possível. Basta você explorar. Mas você vai achar. Vai achar. Eu pensei que era o fim do mundo, porque foi a primeira conta, me esforcei pra caramba, gastei muito dinheiro, pouco dinheiro que eu tenho, eu gastei. Não tudo, né, claro, mas gastei da maneira mais educada e prudente possível, mas é dinheiro para mim. Atualmente é dinheiro. E ver esse dinheiro, teoricamente, indo embora, quase a conta sendo perdida, é ruim, é uma merda. Você sente um cu, um cara que não merece as coisas, mas de alguma forma eu continuei confiando e seguindo o plano da melhor maneira possível, tendo bons hábitos. Façam isso também, porque é nosso trabalho. O seu trabalho é fazer isso, é gerenciar o risco e ter um gerenciamento emocional bom, executando o máximo das vezes da melhor maneira possível. Não precisa ser perfeito, não precisa, mas você tem que ter bons hábitos, certo? Então é isso, pessoal. Eu genuinamente espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma valioso para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, é uma forma de você mostrar para mim que isso está sendo de fato produtivo. Se você é novo aqui no canal e de alguma forma isso te ajudou, dá um oi aí no comentário, falando, pô, realmente é muito bom o que você falou, me ajudou em algo, que ajudou. E se inscreve aí no canal para continuar acompanhando essa jornada, porque está ficando cada vez melhor, certo? Então é isso, pessoal. Toda a Angular sempre vai para o Senhor. Ele é o dono de tudo, ele sabe de tudo. E com certeza ele sempre está com vocês. Sempre. Em nenhum dia, nenhum segundo, ele deixou de estar. Ele sempre está com vocês. Valeu? Um abraço, pessoal.